Como capturar e medir em laboratório um fenômeno tão fugídio quanto a súbita ocorrência de uma ideia nova durante o sono. O momento eureka. A reestruturação de memórias capaz de transformar o mundo. É um evento imprevisível e singular que ocorre apenas uma vez em cada mente. Depois disso, já é repetição. A ideia nova surge com o potencial de se propagar para inúmeras outras mentes, mas na mente que a produziu, ela já é velha, irreversivelmente já há vida. Nas palavras do poeta brasileiro Arnaldo Antunes, que se foi, é sido. Em 2004, os neurocientistas alemães John Born, Ulrich Wagner e Stefan Geis conseguiram quantificar pela primeira vez em seres humanos a relação entre sono e insight. Os pesquisadores se valeram de um teste psicológico clássico, em que a resolução do problema está criptografada como um palíndromo, isto é, uma sequência de símbolos que é a mesma quando lida, de trás para frente ou de frente para trás. Os participantes não foram informados dessa estrutura e por isso começaram a tarefa tentando analisar toda a sequência, embora isso não fosse estritamente necessário. Entre os participantes que dormiram após realizar o teste, 60% apresentaram algum conceito da informação oculta quando retestados no dia seguinte, enquanto o mesmo aconteceu com apenas 20% dos participantes que não dormiram. Publicado na revista Nature, esse experimento foi a primeira demonstração convincente da estreita relação entre sono e criatividade, mas não permitiu saber qual fase do sono está mais relacionada com a criatividade, nem se há tipos diferentes de criatividade que sejam mais beneficiados por um tipo específico de sono. Nas últimas 2 décadas, essas perguntas foram abordadas por uma série de experimentos realizados por Robert Stickgold, Matthew Walker e Sarah Mednick. As evidências indicam que a resolução criativa de um problema, seja a geração de anagramas ou a flexibilização da associação de palavras, é favorecida pelo sono REM transcorrido entre a apresentação do problema e sua resolução. Qual será a propriedade do sono REM que estimula a reestruturação de memórias? Além de apresentar mais atividade cortical do que o sono de ondas lentas, o sono REM se caracteriza por níveis reduzidos de sincronia entre os neurônios, com baixo grau de repetição das sequências de ativação. A ideia de que o sono introduz algum tipo de ruído informacional e que isso pode ser útil ao aprendizado, motivou experimentos interessantes no pássaro mandarim. Machos dessa espécie começam a aprender a cantar 2 semanas após o nascimento, tentando copiar o canto produzido pelo pai. A exposição precoce ao canto do adulto é suficiente para gerar uma memória por toda a vida. Mesmo uma breve exposição ao canto do pai, de outro tutor adulto, ou ainda numa gravação emitida por um pássaro de madeira, é suficiente para que se forme uma memória robusta, que serve de modelo interno para a prática da imitação vocal. Através de múltiplas repetições ao longo dos 2 meses seguintes, o filhote desenvolve aos poucos uma imitação fidedigna do canto modelo. O canto emitido pelo filhote vai se modificando erraticamente ao longo do tempo até cristalizar-se numa sequência bastante semelhante à do canto modelo. O neuroetólogo israelense Ofer Chernyshkovsky e sua equipe no Hunter College estudaram esse fenômeno de forma intensiva, registrando todas as vocalizações emitidas por cada filhote, desde a exposição ao modelo
até a cristalização do canto. A primeira descoberta que fizeram foi que os cantos se modificam gradualmente ao longo do dia, tornando-se cada vez mais parecidos a um modelo à medida que as repetições vão se sucedendo. A segunda descoberta é que os cantos produzidos na manhã do dia seguinte são menos parecidos com o modelo do que no final do dia anterior. Em outras palavras, a cada noite de sono, ocorre uma deteriorização da semelhança entre o canto produzido pelo filhote e o seu modelo. Os ganhos diurnos superam as perdas noturnas, de forma que o filhote galga a montanha da semelhança com o canto modelo, 2 passos à frente e 1 atrás, dia após dia, até que as mudanças se estabilizam. O efeito ocorreu tanto no sono natural quanto no sono induzido por melatonina. A terceira descoberta foi a mais surpreendente. Os animais com maior índice de deteriorização do canto entre o início da noite e a manhã do dia seguinte, aqueles que ao despertar mais tinham se afastado do canto modelo, foram justamente os que o copiaram melhor ao final do processo. Em outras palavras, os que tropeçaram mais durante o caminho tiveram mais sucesso na aprendizagem final. Que tipo de mecanismo poderia explicar esse fenômeno? Em 2016, o neurocientista norte-americano Timothy Gardner, da Universidade de Boston, e uma equipe internacional de colaboradores publicaram estudos da atividade neuronal do núcleo HVC de mandarins durante a execução do canto e durante o sono. O HVC é uma região cerebral das aves canoras, cuja ativação é essencial para iniciar a propagação elétrica, que acaba por chegar ao órgão vocal seringe e ali converter-se em canto. Os pesquisadores injetaram um vírus no cérebro dos pássaros para fazer com que certos neurônios produzissem uma proteína que se torna fluorescente quando as células são ativadas eletricamente. Através de pequenos microscópios de 3 centímetros de espessura, implantados no delicado crânio das aves, Gardner conseguiu visualizar a ativação noturna dos grupos de neurônios que codificam o canto. O resultado foi surpreendente. Embora o canto seja estável de um dia para o outro, os padrões de ativação neuronal do HVC mudam bastante em noites consecutivas. É como se o cérebro, na busca da melhor organização sináptica para produzir um canto semelhante ao modelo, borrasse a cada noite de sono o canto construído ontem, para poder seguir na procura da melhor imitação possível. O sono parece impedir que o sistema se acomode numa solução subótima, adicionando ruído à memória a cada noite. O fenômeno se parece com os ciclos de aquecimento e resfriamento, utilizados para temperar ligas de aço, num processo que primeiro endurece o metal e depois o flexibiliza. O desenvolvimento do canto do mandarim evoca um manto que Penélope, na Odisseia, tecia durante o dia e desfazia durante a noite, para ganhar tempo de espera por Ulisses. Parafraseando a canção da banda Chico Science e Nação Zumbi, é preciso primeiro desorganizar para poder organizar. De que modo? Todo esse processamento neurofisiológico que ocorre em nível celular e molecular se reflete no conteúdo de um sonho. É impossível fazer essa pergunta ao pássaro mandarim, mas seres humanos são mais cooperativos, especialmente quando se trata de estudantes de graduação pagos para praticar um jogo eletrônico bem divertido. Quando Bob Stickgold se tornou autoridade mundial no recém-ressuscitado campo de pesquisa sobre processamento onírico de memórias, cheio de projetos de pesquisa bem financiados e integrante de conselhos consultivos de grandes empresas, não se fez de rogado e aplicou seu dinheiro no equipamento que ninguém mais teria coragem de colocar dentro de um laboratório.
um enorme videogame interativo, capaz de simular em 3 dimensões, de modo bastante verossímil, as emoções e situações do esqui alpino. Os 43 participantes do estudo praticaram animadamente o jogo durante o dia no laboratório. À noite, em casa e equipados com um aparelho para mensuração de movimentos do corpo e dos olhos, dormiam. A intervalos de tempo que variavam entre 15 e 300 segundos após o início do sono, os participantes foram automaticamente interrompidos e seus relatos de sonho foram registrados. A experiência multissensorial e interativa do esqui alpino virtual se mostrou extremamente apta a penetrar os sonhos dos participantes. Enquanto o jogo Tetris apareceu em cerca de 7% dos relatos, imagens relacionadas ao esqui virtual apareceram em 24% dos relatos. Curiosamente, o fenômeno também ocorreu com intensidade quase tão alta em participantes de um grupo controle que não jogou, mas assistiu atentamente outra pessoa jogar. A reverberação das memórias do jogo mostrou um nítido decaimento com o tempo. As imagens foram ficando cada vez mais abstratas, menos verídicas. Em contrapartida, mais e mais memórias antigas tenderam a aparecer, revelando um processo de intercalação de memórias recentes e remotas que parece refletir a incorporação das primeiras às segundas. Relatos fidedignos do jogo, típicos dos primeiros segundos após o início do sono, como eu recebo como flashes daquele, jogo na minha cabeça, jogo de esqui de realidade virtual, se tornam muito mais livres alguns minutos depois, embora mantendo conexão com o jogo. Por exemplo, eu estava imaginando empilhar madeira dessa vez, senti como se estivesse fazendo isso em uma estação de esqui a qual eu tinha ido antes, uns 5 anos atrás talvez. O aumento da abstração nas imagens oníricas, à medida que o sono progride, talvez se deva ao aumento da atividade hipocampal, capaz de reativar memórias antigas, que vão se mesclando às memórias recém-adquiridas e integrando os fatos novos da vida a tudo que aconteceu antes. Em situações de grande desadaptação, de verdadeira dificuldade cognitiva, podem ocorrer sonhos resolutivos com aparência de milagre. Um comportamento completamente novo e altamente adaptativo pode se instalar, literalmente de um dia para o outro, produzindo grande espanto. Um neurocientista me relatou que durante o mestrado foi à Argentina realizar um curso intensivo de espanhol. Para seu horror, descobriu que simplesmente não conseguia se comunicar com ninguém, não entendia quase nada e muito menos conseguia falar algo compreensível. Após alguns dias de crescente constrangimento, certa noite sonhou que escrevia e lia fluentemente no idioma. No dia seguinte conseguiu fazê-lo, dando um verdadeiro salto na capacidade de utilizar novas palavras. Outro caso expressivo de aquisição de habilidades motoras me foi relatado por um homem que, quando criança, não conseguia se equilibrar na bicicleta e tinha vergonha disso. Já adolescente, ciente de que as bicicletas praticamente andam sozinhas quando impulsionadas, resolveu tentar novamente. Fez pouco progresso durante 2 dias de treinamento e então sonhou que montava a bicicleta e passeava com desenvoltura, pensando que aquilo era fácil. No dia seguinte teve sucesso logo nas primeiras tentativas. Havia aprendido a andar de bicicleta. A capacidade que o sonho tem de subitamente transportar o sonhador até novas habilidades e conteúdos evoca o voo entre pontos distantes, uma verdadeira abdução. Aprendi com o escritor moçambicano Mia Couto que em certas línguas de Moçambique, sonhar, imaginar e voar são a mesma palavra. Voo livre é uma descrição muito adequada ao colossal ganho de perspectiva que o sonho pode prover.
Um dos exemplos históricos mais magníficos do repentino ganho de perspectiva permitido pelo voo onírico foi relatado pelo filósofo italiano Giordano Bruno, 1548-1600, um ex-frade dominicano que se tornou conhecido em toda a Europa pela inteligência, erudição, ideias polêmicas, estilo mordaz e assombrosa capacidade de memorização, que alguns de seus contemporâneos atribuíam à magia, embora o próprio Bruno tenha descrito no livro A Arte da Memória os elaborados modelos mnemônicos que utilizava. Entre os vários livros de Giordano, um foi inteiramente dedicado à interpretação dos sonhos, o mesmo nome escolhido por Freud, quase 3 séculos depois, para designar seu livro seminal. Quando tinha 30 anos, Giordano experimentou uma visão onírica, que se tornaria célebre. Naquela época, a grande maioria dos astrônomos ainda professava o antigo sistema ptolomaico, com a Terra no centro do sistema solar e uma abóbada celeste composta de estrelas fixas numa esfera transparente. A teoria heliocêntrica do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, 1473-1543, tinha poucos adeptos, mas mesmo no modelo copernicano, o sistema solar permanecia sendo o centro do universo. Giordano, entretanto, teve contato com textos cosmológicos da antiguidade que assumiam a existência de múltiplos mundos. Também é possível que tenha lido obras do filósofo iraniano Fakhr al-Din al-Razi, 1149-1209, e do astrônomo inglês Thomas Digges, 1546-95, que se referiam de algum modo à infinitude do universo. Foi nesse contexto que Giordano teria experimentado seu sonho magno. No relato, seu espírito teria saído do corpo e se elevado pelo céu, até se afastar da Terra. A série Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo, em sua nova versão, apresentada pelo astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, narrou assim a experiência de Giordano Bruno. Espalhei asas confiantes para o espaço e subi rumo ao infinito, deixando muito atrás de mim o que os outros se esforçaram para ver à distância. Ali já não havia cima, nem abaixo, nem borda, nem centro. Vi que o Sol era apenas mais uma estrela, e as estrelas eram outros sóis, cada uma escoltada por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Lenda ou fato, o feérico relato onírico de Giordano Bruno atualizou o sonho de Cipião, imaginado por Cícero, mais de 1000 anos antes, ao repetir a jornada para longe da Terra. Mas foi além para cruzar a barreira conceitual das esferas como tetos concêntricos e, enfim, explodir a perspectiva chegando à infinitude em todas as direções. Girando no espaço e percebendo como somos minúsculos diante de tudo o que há, Giordano teria entendido, em seu próprio corpo sonhado, que o universo é vastíssimo e que o Sol nada mais é do que uma das suas inúmeras estrelas, cada uma delas rodeada por seus próprios planetas. O Sol não ocupa o centro do universo, nem parece haver centro em torno do qual tudo orbita. Essa profunda verdade astronômica, expressa por Giordano no século XVI e rejeitada pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, só começou a ser verificada 4 anos após a morte do primeiro, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei observou pela primeira vez ao telescópio uma estrela da Via Láctea. Já a confirmação empírica da existência de múltiplas galáxias só foi alcançado 300 anos depois, por meio de medidas espectroscópicas. Algumas ideias de Giordano, como a pluralidade dos mundos e a vida em outros planetas, estavam muito à frente do seu tempo, apesar de terem raízes antigas nas filosofias grega e islâmica. Graças a seu estilo combativo
Giordano fez inimigos poderosos, sobretudo na igreja. Seu pesadelo teve início em 1592, quando foi capturado em Veneza e entregue à Inquisição, que o levou preso a Roma e o processou por heresia, blasfêmia e conduta imoral. Ao longo do processo judicial, o filósofo teve chances de se retratar, mas preferiu manter-se coerente e inflexível quanto a aspectos fundamentais de sua doutrina. Em 1600, após 7 anos de masmorras e torturas, tendo se recusado categoricamente a abnegar suas ideias, o brilhante e insubmisso Giordano foi amordaçado, humilhado pelas ruas de Roma e queimado vivo em praça pública. Hoje, no campo de Fiore, onde esse crime bárbaro aconteceu, uma solene estátua de Giordano preside a feira de frutas e flores nas manhãs de domingo. Na base, a dedicatória comove: para Bruno, da era que ele previu, aqui onde o fogo ardeu.